Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça com você e com toda a sua casa, em nome do Senhor. Observa se você já é inscrito no canal, curte o vídeo, deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas e ativa o sininho para que você seja notificados todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo no canal. Amém, queridos? Queridos, hoje eu quero falar com vocês, nesse dia de hoje, sobre fé e atitudes. Fé e atitudes. Olha só, nesses últimos dias eu tenho sido inquietado para falar sobre esse assunto, sobre fé, confiança, esperança. Há muitos vídeos meus no nosso canal falando especificamente sobre esses assuntos que aqui nós mencionamos. E hoje nós queremos falar sobre as nossas atitudes em direção à nossa fé. Há pessoas que dizem que têm fé, mas não têm atitude. Então, eu acredito que não seja possível a gente ter fé e a gente não ter atitude. Atitudes nossa é a prática da nossa fé. A gente vai ver isso. Por exemplo, vamos para a Bíblia, no capítulo 12 do livro do Gênesis, no versículo 1 por diante até o versículo 4, diz assim para nós: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Veja só esse texto bíblico, como deixa muito claro essa expressão que nós queremos aqui falar com você. Observa que Deus, ele chama Abraão. Ele diz para Abraão que ele precisa deixar algumas coisas. Ele diz para Abraão que Abraão será abençoado, que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Ele diz que Abraão será abençoado, será grande. Isso é a promessa de Deus para a vida de Abraão. Isso é Deus dizendo para Abraão que ele estará com Abraão. Essa é a parte de Deus no contrato, na história do chamado de Abraão para com Deus, do contrato de Deus para com Abraão. Mas aonde entra a atitude de Abraão? No versículo 4 diz: Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor Deus. Veja só, a atitude de Abraão de partir, de deixar coisas para trás. Veja só, Abraão, ele já tinha uma vida na cidade de Ur dos Caldeus. Ele já era um homem ali, aparentemente tudo indica que já era um homem próspero naquela cidade. Mas Abraão, ele deixa amigos para trás, ele deixa uma história para trás e vai na direção daquilo pelo qual Deus havia lhe chamado e lhe designado. Veja só, a atitude de Abraão mostra para nós que Abraão de fato era um homem de fé. É um homem que não tem medo de recomeçar. É um homem que não tem medo de andar no caminho de Deus. É um homem que sai na direção de Deus. Ele não sabia para onde ele ia, até porque Deus não mostrou para Abraão o caminho e a cidade pelo qual Abraão iria habitar. Ele sai e ele vai peregrinando pelo deserto até chegar no lugar que Deus lhe mostraria. Isso é o quê? Atitude. Atitude de deixar, atitude de recomeçar e atitude de vencer o medo. Olha só, queridos, fé e medo não andam na mesma direção. Ou a gente tem fé ou a gente tem medo.
Não é possível a gente ter os dois. Por quê? A fé leva-nos e nos aponta para Deus, levando-nos a ter ousadia na presença de Deus. O medo, ele faz gerar dúvida, e aonde há dúvida, não há fé em Deus. Portanto, queridos, é preciso que a gente tenha atitude. Atitude é a fé sendo colocada em prática. Eu vou repetir isso. Atitudes é a fé sendo colocada em prática. E quando nós assim procedemos, olha só, Deus nos abençoa como abençoou Abraão. Quando Abraão se dispõe e toma a atitude de seguir pelo caminho que Deus lhe mostraria lá na frente, Deus lhe abençoou poderosamente. Assim não é diferente com a gente. É preciso que a gente tenha atitude. Muitas vezes, queridos e queridas, nós precisamos deixar coisas para trás. O apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás fica, avançamos para o alvo da soberana vocação. É preciso avançar, é preciso deixar, é preciso ter atitude na direção de Deus, porque quando nós tomamos atitude na direção de Deus, fique certo disso, Deus nos abençoa como abençoou Abraão. A bênção de Deus está na sua fé e nas suas atitudes que você toma em direção a Deus e em direção a tudo. Essa expressão atitude está relacionado a tudo. Quem quer um funcionário, por exemplo, que não tem atitude, que não toma atitude em relação ao seu trabalho? Quem é que deseja isso? Ninguém quer. Então, queridos, fé e atitude anda na mesma direção. Tome atitude, não tenha medo, porque Deus está dizendo, eu serei contigo, eu estarei contigo, vou estar com você, aonde você for, estarei com você. Agora você precisa ser corajoso, você precisa ser forte. Tudo isso está relacionado o quê? A nossa fé. Quando a gente tem fé em Deus, a gente tem coragem, a gente tem atitude, a gente é corajoso, a gente não tem medo. O medo não domina a gente porque a gente sabe que Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós estamos seguros porque Deus está com a gente, Deus está com você. Então, queridos, não tenha medo de tomar atitudes, não tenha medo de começar, não tenha medo de recomeçar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera, e a gente espera em Deus, e a gente confia em Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê força para você tomar atitudes na direção de Deus, porque na direção de Deus não há erro e não há perca. Na direção de Deus você estará seguro em nome do Senhor Jesus.